Principalmente, e aliás, principal investigação que a gente segue acompanhando, a Polícia Federal e a Polícia Civil ainda trabalham para identificar os envolvidos na execução de um delator do PCC no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, nessas imagens que são absolutamente chocantes. Acho que todo mundo teve acesso a elas nesses últimos dias. O assassinato aconteceu na sexta-feira, terminou também, infelizmente, com a morte do motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novaes, atingido por um tiro de fuzil. O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, de 38 anos, atuava no ramo imobiliário, tinha uma fortuna declarada de mais de 20 milhões de reais. Ele começou a aparecer nas páginas policiais em meados de janeiro de 2022, quando foi apontado como mandante da morte de Anselmo Bekele Santa Fausa, conhecido como Cara Preta. O criminoso era considerado um mega traficante, chegou a investir R$500 bilhão em imóveis e criptomoedas. De acordo com as investigações, Antônio Gritzbach teria sido intermediador dos negócios e passou a ser ameaçado após uma queda significativa no valor do Bitcoin. O empresário então teria acionado um agente penitenciário para contratar um matador e executar o traficante. Ele sempre negou os crimes. O Thiago Muniz está aqui no estúdio porque tem muita informação em torno deste assunto. Uma dessas informações, inclusive, é o fato de Antônio Gritzbach ser um delator. Tinha um acordo com o Ministério Público para a delação de homens do PCC, inclusive de policiais eventualmente ligados ao PCC. E ele tinha uma proteção policial, não é, Tiago? Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Tinha, mas essa proteção se revelou falha na sexta-feira. Antônio Gritzbach chegava de uma viagem no Aeroporto Internacional de Guarulhos quando foi morto com tiros de fuzil em frente ao terminal de desembarque. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os criminosos param o carro no terminal e atiram cerca de 30 vezes até matar o delator. O carro usado pelos assassinos e as armas foram encontrados e estão sendo periciados. A polícia acredita que os bandidos tinham informações de rotina da vítima e que eles planejaram o atentado com antecedência. 4 policiais militares que faziam a escolta de Antônio Gritzbach foram afastados das ruas e são investigados. Em depoimento à corregedoria, eles afirmam que o carro que iria buscar o delator quebrou no caminho. Assim, dos 4, 3 ficaram cuidando do carro e apenas um foi ao aeroporto. O empresário delatou o pagamento de propina a agentes de segurança e um esquema bilionário de lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital. Um dos trechos dessa delação premiada foi obtido pela TV Globo e nele, Gritzbach negou a autoria do assassinato de Anselmo Bekele Santa Fausta e disse que tinha encontrado a ele um dia antes. Gritzbach contou ainda ter sido sequestrado por integrantes do PCC que o ameaçaram de morte. Nesse momento ele levantou e pôs a arma na minha cabeça e falou: se você errar a senha mais uma vez, eu sei que você quer apagar o celular, eu vou te matar aqui mesmo. E falou: você não vai mais ligar seu celular, você só vai se despedir da sua família. A gente tem chamado o Antônio Gritzbach de empresário porque esta era a ocupação dele. Ele era investigado, fazia um acordo de delação premiada, mas é assim que ele exercia a profissão dele, essa era a atividade profissional dele. É um contraventor, a gente está falando disso, é um contraventor, mas era um empresário. E aí os ouvintes estão falando: vocês não chamam de bandido. Sim, há empresários bandidos, uma coisa não elimina a outra. Sem dúvida. O empresário foi solto e acabou sendo denunciado pela morte de Cara Preta, e aí nesse interim Gritzbach aguardava julgamento. Em outro trecho da delação, ele seguiu negando participação no crime, mas reconheceu que ajudava o primeiro comando da capital a lavar dinheiro com a compra de imóveis. Eu não mandei matar esse mega traficante. Se vir a cometer alguns crimes na parte de venda de imóveis, estou aqui para esclarecê-los. Eu admito que eu participei dessas transações. Foi uma venda comercializada onde o meu escritório ele fez a análise jurídica, rodou os contratos e aonde eu acabei fazendo no nome do meu primo e do meu tio. E aí é uma rápida explicação, né? Por que uma pessoa como Antônio Gritzbach entra no circuito do crime organizado? Pelo simples fato de que pessoas que ganham dinheiro de maneira ilícita encontram muita dificuldade em conseguir usufruir desse dinheiro. Então, a partir dessas transações imobiliárias, sem a declaração, sem um caminho correto para esse dinheiro, ele não conseguiria. Então, essa pessoa entra no esquema para que ela possa
esquentar esse dinheiro, é a lavagem de dinheiro efetivamente. Era esse o papel que Gritzbach, pelo menos, admitiu ter realizado, e é nesse sentido que as investigações caminhavam. Num depoimento ao Ministério Público, o empresário chegou a pedir reforço na segurança, afirmando que tinha sido jurado de morte pela facção. Apesar desse pedido, o Ministério Público de São Paulo afirma que o empresário negou o reforço de segurança oferecido pelo Estado e preferiu contratar a escolta particular, de que ele dispunha, mas também havia aí a ação de policiais junto ao serviço realizado, que acabou não sendo efetivamente realizado na última sexta-feira. Gritzbach morreu fuzilado literalmente com dezenas de tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Sheila, e aí quando a gente fala aqui de combater a criminalidade com inteligência, né, e não apenas com o dedo no gatilho, é dos Gritzbachs da vida que a gente está falando. Follow the money, siga o dinheiro, a regra número 1 dos investigadores que tentam combater o crime organizado. Você pegar um cara desses, e veja, esse cara foi tirado de circulação não pela polícia e pelas autoridades, mas pelo próprio PCC. Mas você pegar um cara desses significa você cortar o fluxo de dinheiro do crime organizado. Isso é 1000 vezes mais eficaz do que subir um morro, do que entrar numa comunidade sentando o dedo no gatilho. Você não consegue limpar a cidade dessa maneira. Agora, quando você pega o operador, o cara por quem passa a grana do PCC, do Comando Vermelho, aí você está dando um passo importante rumo ao combate ao crime organizado. Não estou dizendo aqui que as operações policiais não devam existir, elas devem, mas a gente meio que limita o combate ao crime a isso. Qual foi a última vez que a gente viu uma operação da Polícia Civil, da Polícia Federal, que pegou um grande operador do crime organizado? Elas são raríssimas, raríssimas. De novo, esse cara foi tirado de circulação pelo próprio crime organizado, por interesses do PCC, porque era do interesse deles, e não do interesse da sociedade. Sempre que eu passo aqui por um casarão do Morumbi, e veja, o Morumbi é um bairro com grandes casarões, né, cercados, murados, você não faz a menor ideia de quem está lá dentro, um bairro onde mora muita gente boa, mas eu fico pensando, quanta gente ruim será que não mora aqui intocada nesses casarões, se locomovendo de helicóptero para lá e para cá, sem que ninguém saiba quem está dentro dessa casa? Quantos desses ocupam coberturas em prédios esse era no Tatuapé, que é o melhor bairro, né? O bairro mais caro da Zona Leste, um dos melhores bairros de São Paulo. Quantos destes bandidões aí não ocupam essas coberturas, né? Então, quando a gente entra no morro sapecando bala para tudo quanto é lado, a gente está de fato fazendo um combate eficaz ao crime organizado? Penso que não. Penso que o crime organizado, da maneira como ele com perdão da repetição, se organizou no Brasil, não vai se combater no varejo. Não vai se combater na eliminação de traficantes médios e até grandes. Você vai combater no atacado, né? Cortando o fluxo de dinheiro, o fluxo de armas dessa gente. Eliminando os Griezmann. Como é que chama? Desculpa, não é Griezmann. É Gritzbach. Gritzbach. Eliminando, quando eu digo, colocando atrás das grades, né? Tirando do convívio da sociedade os Gritzbachs da vida. E não o cara com a camisa do Flamengo amarrada na cabeça, sem camisa e com um fuzil na mão. Esse cara também é importante que seja eliminado, mas se você corta o fluxo de grana, ele naturalmente vai perder a sua força dentro da comunidade, dentro da sociedade, por mais Gritzbachs sendo caçado pela polícia e menos traficantezinhos do morro e das comunidades.